E nós vamos começar o nosso tema. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos já dar um início aqui. Eu queria orar com vocês nessa manhã e pedir a graça de Deus mais uma vez sobre todos nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que você esteja com o teu coração aberto, com a tua mente aberta para receber aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. E um bom dia a todos vocês, amigos. Bom dia. O Senhor dê um dia de vitória para todos vocês. Já pegou sua Bíblia, seu caderno de anotações? Pegue aí, porque nós vamos começar. Bom dia Meire Carvalho. Você assistiu ontem o especial do Ademar de Campos, onde eu participo? Eu participei de um trabalho dele. É isso mesmo. Que legal. Que bom ter vocês aqui, amigos. Bom dia, Joyce, minha vizinha querida. Bom dia a todos vocês. Vamos começar, amigos? Caderno, caneta, Bíblia e meditação nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos embora. Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor que nos alcançou mais uma vez nessa manhã. Tu és fiel. Pedimos ao Senhor que fale conosco de maneira poderosa, como o Senhor tem falado todos os dias. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto e desejoso de receber esta semente da Tua Palavra, que é poderosa e que produz muitos frutos na nossa vida. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã para mais um dia ouvirmos a Tua doce e a Tua preciosa voz. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Pai. Sê conosco nesta manhã e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa manhã, como a gente sempre começa, né, com as nossas perguntas, logo no início de cada mensagem. E eu queria que você me respondesse: você identifica algo na sua vida que tem te roubado a alegria pessoal e a paz no seu lar? Hein? Você identifica alguma coisa? Tem algo na sua vida que tem roubado a tua alegria e a paz na sua casa? Comente, faça o seu comentário. Eu quero ler aqui, porque no final nós vamos orar sobre isso. Então escreva porque no final nós vamos orar. Eu quero ler. O que está roubando hoje a tua alegria? O que está tirando a paz na tua casa? Responda para mim, escreva o que é que tem roubado a sua alegria nesses dias. E o que é que está tirando a paz dentro da sua casa? Como é que está o ambiente no seu lar, na sua casa? Como é que está o ambiente? O ambiente está bom, mais ou menos? O ambiente está de guerra, de contenda, de confusão? Como é que está o ambiente? Existe paz na sua casa nesses dias? Olha lá, o pessoal está respondendo, né? Eu vou ler aqui. A questão do filho, do casamento, saúde debilitada, incertezas, um processo judicial, vício de álcool, está pegando coronavírus, separação do meu filho, preocupação, falta de emprego, ansiedade. O que é que tira a tua paz hoje? A pandemia me deixa preocupada. A Fê Coelho, minha amiga querida, disse divisão. Olha lá, estou lendo aqui. Existe alguma coisa na sua vida ou na sua família que tem incomodado, tem tirado a alegria, a paz? Olha, o medo, a solidão, incertezas na vida profissional. Há uma preocupação, o sogro está internado com suspeita do Covid, depressão, saúde, preocupação, confusão, a situação do país.
A situação do mundo me deixa ansiosa, a falta de diálogo, divisão, ansiedade, vamos lá, desentendimentos no casamento, a separação da família, o medo, a solidão. Gente, hoje esse tema é para você. É para você. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. O que é que está acontecendo na sua vida? Como é que você tem vivido os seus dias? Como é que tem sido a dinâmica da sua vida? Como é que tem sido a dinâmica da sua vida? Gente, tem um texto aqui que eu quero ler com vocês. Eu deixei anotado aqui, está fixado. Gênesis no capítulo 21, versículo 1. Olha essa história, gente. Olha essa história. Que interessante. Gênesis no capítulo 21, do versículo 1 em diante, diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Lembrando que Sara não poderia ter filhos. Ela não poderia ter filhos. Mas o Senhor deu uma palavra, deu uma promessa, e ela concebeu. Então o Senhor foi bondoso, como diz o texto. O Senhor foi bondoso com a Sara, concedendo um filho, concedendo a ela o que o Senhor prometera. Só aqui eu já deixo uma coisa para você importante. Digo uma coisa importante para você. Tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Creia nisso. O Senhor foi bondoso. O Senhor será bondoso com você. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Continuando a história. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época determinada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, Abraão, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E aí a Bíblia diz no versículo 8, que o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera também a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse para Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela encheu o menino debaixo, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, diz o texto, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Até aqui, amigos. Até aqui a nossa leitura. Eu vou explicar melhor o texto para vocês, tá?
mas eu vou falando aqui e explicando. Para aqueles que chegaram agora e não entenderam o texto. Ok, vamos lá. Amigos, nós precisamos viver conscientes da brevidade da vida. Porque a vida passa muito depressa. Como eu cantei aqui, a música que eu coloquei para vocês, uma música minha, a vida é como o vento. Ela passa e a gente não vê. Não é verdade? E no capítulo que nós lemos aqui, capítulo 21 de Gênesis, Abraão, ele já estava com 100 anos de idade. 100 anos de idade. E a vida havia passado muito rápido. Nós passamos rapidamente, amigos. Os nossos dias são rápidos, voam, são ligeiros. Nós somos como um conto breve, como um sono pesado da noite. Nós somos como um tecido velho que se desgasta e se rasga com facilidade. Nós somos frágeis, e frágeis como uma flor do campo. O apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 14, Tiago diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Diz Tiago. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco tempo e depois some, se dissipa. A nossa vida é isso. É como uma neblina que surge e some. Surge por pouco tempo e vai embora. Moisés declarou no Salmo 90, versículo 10, Moisés diz o seguinte, que os anos da nossa vida chegam a 70 ou até 80 para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, diz Moisés, são anos difíceis e cheios de sofrimento, porque a vida passa depressa e nós voamos. Então, gente, a nossa vida é um paradoxo, porque nós nascemos com sede do infinito, mas nós temos que nos contentar com uma fatia de tempo breve, de tempo curto. Qual é esse tempo? É a data que nós nascemos e a data da nossa morte. Um poeta que é português, chamado Miguel Torga, ele diz que cada dia nós deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. Cada dia. Então veja bem como é que é a dinâmica da nossa vida. Veja, observe que interessante como é que nós passamos rapidamente e a nossa vida se torna uma pequena história. Veja bem, olha só. Nós passamos os 10 primeiros anos da nossa vida sem saber de onde viemos. Passamos os outros 10 anos sem saber para onde vamos. E aí nós já temos 20 anos. Passamos outros 10 anos tentando descobrir onde estamos e o que fazemos da vida. E aí então nós completamos 30 anos. Nós passamos os outros 10 anos pensando como é que foi que chegamos onde chegamos e por que é que chegamos aonde chegamos. E aí nós já temos 40 anos. Aí nós gastamos os outros 10 anos nos preparando para aquilo que vem pela frente, porque a barra não vai ser fácil, vai ser pesada. E aí nós já temos 50 anos. Eu estou beirando 50, eu tenho 47. Aí, gente, nós gastamos mais 10 anos aguentando as consequências de um monte de besteira que a gente fez, de um monte de imprudência que nós cometemos na vida passada. E aí nós já estamos com 60 anos. Nós gastamos mais 10 anos nos preparando para fechar a conta, para encerrar a conta. E aí nós chegamos nos 70 anos. E por fim, nós gastamos os últimos 10 anos pensando como é que foi que tudo passou tão depressa. E aí já são 80 anos. E aí passou dos 80, estamos no lucro, gente. Mas a vida é canseira e enfado e canseira. Cansaço. Essa é a dinâmica da vida, vocês percebem isso? Essa é a dinâmica da nossa vida. A vida passa rápido, gente. E o tempo é amante da morte e a morte é amante do tempo. No texto que nós lemos aqui, no texto que nós lemos de Gênesis, Abraão, ele nos ensina como é que nós podemos viver mais e viver melhor nessa fatia de tempo que nós temos, essa pequena história que nós temos aqui nesta vida.
Há um ditado popular, interessante, tem um ditado popular que diz que quem é muito doido costuma rasgar dinheiro. Não é? Nós pensamos que a gente diz assim, ó, às vezes a gente fala assim, esse camarada aí não é doido não, ele não rasga dinheiro. Não é assim que a gente fala? Ó, o fulano não é tão doido assim não, ele não fica rasgando dinheiro. É assim que a gente fala, não é? Então dá a entender o seguinte, que quem é muito doido é aquele que rasga dinheiro. Nós pensamos que o maior exemplo de loucura é rasgar dinheiro. Mas a grande verdade é que o maior exemplo de loucura não é quem rasga dinheiro, é quem rasga tempo. Porque o dinheiro nós podemos recuperar, mas o tempo não tem mais como voltar. A gente não volta a recuperar. Passou, passou. As coisas velhas passaram, acabou. Já passou. E no texto aqui de Gênesis, olha o que acontece. Eu vou resumir aqui. Voltou? Tá tudo certo? E agora? Voltou ou não? Voltou? Tem uma travadinha aqui. Voltou? Se voltou, dá um ok aí, dá um joinha. Veja se voltou aqui a nossa conexão. Travou? Como é que tá? E aí? Voltou, gente? Diga pra mim se voltou ou não. Legal. Voltou, né? Deu uma travada mesmo. Mas voltou de novo? Dá um joinha aí se voltou. Legal. Então vamos lá. Quando travou aqui, eu já logo parei de falar para não atrapalhar a ideia. E vocês não perderem a construção da ideia. Voltou? Então vamos lá, gente. Olha só. No texto que nós lemos aqui, de Gênesis, eu vou contar aqui rapidamente, resumir o que nós vimos nesse texto. Isaac havia nascido. Era o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. O nome Isaac, conforme diz o texto, significa riso. Isaac é riso. Ele era o motivo agora da alegria da casa. Abraão, diz o texto, que ele deu uma festa em casa. Ismael, que era o filho de Abraão, com a escrava Agar. Veja, não sei se vocês se lembram, Deus havia dado uma promessa para Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas eles não poderiam conceber filhos. Sara entregou para Abraão a própria escrava, para que Abraão tivesse filho com ela. Isso era um costume da época. Quando a mulher não poderia conceber filhos, entregava a escrava para conceber filhos. E Sara entregou a escrava para ter um filho com Abraão. Eles tentaram dar um jeitinho na promessa de Deus. Eles erraram, porque Deus havia prometido que eles teriam. Mas eles se apressaram. E o que aconteceu? Abraão, ele teve um filho com a escrava. E esse filho chamava Ismael. Aí imagina só, a família toda reunida. Olha que loucura como é que eram as famílias antigamente. Né? Então Abraão tinha a esposa Sara, que tinha o filho Isaac. O filho Isaac com Sara. E agora também o filho que ele tinha tido com a escrava. O Ismael, que era filho de Agar. Então, aí o que aconteceu? Numa festa que ele deu, reuniu toda a família. O texto diz o seguinte, que
Ismael começou a ter briguinha com Isaac. Começou a ter uma briguinha lá, isso trouxe um problema para cá, para aquela casa. E por causa da chateação de Sara, Abraão teve que expulsar Agar e Ismael de casa. Ele teve que expulsar, porque Sara ficou chateada quando ela viu o Ismael fazendo bullying, zoando com a cara do menino, do Isaac. Ela ficou brava e disse para Abraão: Abraão, põe essa mulher aqui para fora de casa, eu não quero mais essa família aqui. Eu não quero esse menino, Ismael, e não quero Agar. Põe para fora. E Abraão ficou com o coração apertado, mas Deus falou para ele: Abraão, ouça o que a tua mulher disse e pode colocar para fora, porque Deus ia cuidar daquele menino também. E aí diz o texto que Agar, a escrava, foi embora junto com Ismael. Eles foram para o meio do deserto, né? E aí a água acabou. E aí então deixou o menino. O que ela fez? Ela pegou o menino, deixou debaixo de uma árvore e saiu para não vê-lo morrer. Mas nesse momento Deus falou com Agar. Deus disse lá no versículo 18: Agar, eu ouvi o clamor do seu filho, de Ismael, e eu vou fazer dele uma nação grande e forte também. E aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dessa mulher e ela viu uma fonte. Ela foi lá, encheu a água e a vasilha, né? Encheu de água a vasilha e deu de beber para o menino, porque Deus estava também com aquele menino. E aí diz o texto que o menino cresceu, Ismael cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Ele vivia no deserto de Parã e a sua mãe depois, Agar, conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Veja que Ismael se tornou patriarca, gente, da nação árabe. Isaac é de Israel. Ismael é da nação árabe. A nação árabe tem uma bênção de Deus sobre ela também. Ok? Agora, essa é a história aqui, resumidamente, daquilo que nós lemos. Depois, se você quiser ler de novo, faça isso para você entender melhor ainda. Agora, diante dessa história, o que é que tem a ver com a brevidade da vida? Qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida nesta manhã? Eu queria deixar com vocês alguns princípios que vão te ajudar a viver bem durante esta vida e que a gente pode aprender aqui desse texto. Alguns princípios. Veja, primeiro princípio, se você quiser anotar, anote aí: aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Veja, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A hora de Deus, a hora do céu, quem administra é o Senhor. O texto diz no versículo 2 que Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado por Deus em sua promessa. Foi no tempo de Deus. Sara engravidou no tempo determinado pelo Senhor. Gente, é tão importante, veja o que eu vou dizer. É tão importante obedecer à vontade de Deus quanto obedecer o tempo de Deus. Quem não sabe discernir o tempo de Deus se quebra, se arrebenta na vida. Moisés, por exemplo, Moisés se apressou no tempo de Deus e assassinou um homem. Deus ia fazer dele um libertador? Ia, mas não naquele momento. E ele se apressou e acabou matando um homem. Abraão, olha só, a história que nós estamos vendo. Abraão mesmo, por não entender o tempo de Deus, acabou se relacionando com a escrava Agar e gerou Ismael, que não era o filho da promessa. Gente, a nação de Israel, por não saber... Desculpa, amigos. A nação de Israel, por não saber o tempo de Deus, pediu um rei fora da hora. E veio Saul. E Saul assumiu o reinado. E olha o problema que deu depois. Então, quando nós não entendemos o tempo de Deus, nós acabamos fazendo besteiras na vida. Nós precisamos, amigos, ter a sensibilidade para saber a hora de Deus. Jesus sabia o tempo de Deus.
Ele mesmo disse: ainda não é chegada a minha hora. Quem não sabe discernir tempos comete erros. E não é só nas questões espirituais, é em tudo na vida. Né? Por exemplo, o serralheiro que perde o tempo certo da serra, ele perde o dedo. O goleiro de um time de futebol que perde o tempo da bola, toma gol. Muitos perdem relacionamentos porque perdem o tempo de fazer os acertos. Muitos perdem o tempo da salvação porque deixam para amanhã. E a Bíblia diz que o tempo é hoje. 2 Coríntios 6, 2. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não deixe para depois. Abraão e Sara, amigos, eles tiveram que esperar o tempo de Deus. E a promessa se cumpriu com Abraão tendo 100 anos de idade. Quando nós não sabemos esperar, nós ficamos ansiosos e nós nos precipitamos. Por isso que a Bíblia diz que para tudo há uma ocasião. Em tudo e um tempo, gente, para cada propósito debaixo do céu. Há uma ocasião para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Gente, muitos que vivem uma vida ansiosa sempre estão dizendo o seguinte: olha, eu preciso ficar mais rico, eu preciso ficar mais famoso, eu preciso trabalhar mais, eu preciso. É uma ansiedade, gente. São pessoas que normalmente atropelam processos, atropelam pessoas, machucam e ferem pessoas. Agora, por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Por quê, gente? Primeiro, porque Deus sabe os fatores que podem nos ajudar e nos prejudicar. Por isso que o tempo dele não corresponde com o nosso tempo. Deus sabe de todas as implicações daquilo que você está pedindo. Deus conhece todas as variáveis do que você está pedindo. Ele tem o melhor para você e ele vai te abençoar no tempo certo. Por vezes, Deus diz o seguinte: olha, espera. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Segundo, porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas principalmente em nós. Veja, para Deus não era nada difícil, amigos, dar um filho antes para Abraão. Não era difícil, ele podia fazer isso antes. Mas veja, foi nessa caminhada de espera que Deus fez coisas em Abraão. Então Abraão aprendeu, ele cresceu, ele amadureceu. E Deus quer que cresçamos. Ele quer trabalhar em você, em nós. Nós somos o projeto de Deus. Por que o tempo de Deus? Terceiro, por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Terceiro, porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas também deseja fazer por outras pessoas. Nós não somos uma ilha. Por isso que o objetivo de Deus não é apenas em nos abençoar, mas Ele tem um interesse em saber quais as ramificações que esta bênção vai produzir na vida de outras pessoas. Deus pensa de que maneira que outras pessoas também poderão ser alcançadas e abençoadas através da sua vida. Gente, o milagre na nossa vida vai acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus, no calendário de Deus. Vai ser no tempo do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Então, o primeiro princípio que eu deixo para você aqui nesta manhã, para você anotar, o primeiro princípio para vivermos bem a nossa vida, nesse tempo curto que temos, é: aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Segundo, anote aí. Segundo, Deus quer mudar o seu humor. Deus quer mudar o seu humor. Amigos, versículo 6 do texto que lemos diz que houve risos na casa de Abraão. Houve riso. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. O interessante é que o riso de Sara foi diferente do riso que ela tinha tido no capítulo 18, que foi um riso sarcástico. Quando Deus pergunta: alguma coisa impossível para mim? Quando disse que eles teriam filhos e ela já idosa, ela riu, né? Ela não acreditou. Foi um riso sarcástico. E Deus falou: existe alguma coisa impossível para mim?
Por que você está rindo, Sara? Esse foi o riso do capítulo 18. Mas agora este riso, deste capítulo que nós lemos, do capítulo 21, é diferente. Agora havia alegria, havia felicidade na casa de Abraão. Gente, há vários tipos de riso. O riso de nervoso. Tem gente que quando fica nervosa, tem pessoas que ficam nervosas, começam a rir. Tem o riso que zomba, o riso circunstancial por alguma situação engraçada do dia. Não é verdade? Tem vários tipos de riso. A gente ri por causa de piada, né, de brincadeira, nós rimos. Agora, esse riso das piadas, das brincadeiras que nós fazemos, é um riso, é uma alegria circunstancial. Dura pouco. Muitas vezes, quando nós lemos na Bíblia que Deus muda o nosso pranto em riso, nós devemos entender que o mais importante não é mudar somente o riso, mas principalmente a qualidade do riso, que não é circunstancial. O que Deus produziu em Sara não foi uma alegria circunstancial, mas foi uma alegria que brotou de dentro. Jesus quis mostrar isso justamente para esta alegria para aquela mulher samaritana. Quando Jesus disse lá em João no capítulo 4, Jesus disse para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso que Jesus queria mostrar, que não era uma alegria circunstancial. Essa alegria que Jesus propõe não é uma alegria. Essa alegria não depende de histórias, não depende de festas, de bebidas, de piadas. Mas é uma alegria que brota de dentro. É uma alegria que vem de Deus. Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, queridos, acontece quando nós aprendemos a viver em comunhão com Ele. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu humor. Para que você viva uma alegria não circunstancial, não de festas, não, nada disso. Mas uma alegria que brota de dentro, que vem de Deus. Terceiro, anote aí. Terceiro, anote. Não desperdice suas festas por coisas bobas. Não desperdice suas festas por coisas tolas. Você quer viver bem? Não desperdice os seus dias por coisas tolas. Olha que interessante no texto, né? Abraão tinha dado uma festa. Reuniu toda a família. E aí diz o texto, lá no versículo 9 e 10, que Sara, ela viu que o filho de Agar, da egípcia, né? Que dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Ela viu o Ismael lá, rindo do filho dela. E aí ela chama Abraão e ela disse: olha, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais vai ser o herdeiro junto com meu filho Isaac. Põe-os para fora. Gente, havia festa na casa de Abraão, mas Sara viu Ismael cutucando Isaac. Ela não gostou das brincadeiras de Ismael com Isaac, ela não gostou. Fez cara feia. E aí o que ela fez? Ela estragou a festa por causa de briga de criança. Ela estragou uma festa por besteira. Por motivos tolos, por briguinha de menino. Você já viu isso acontecendo? Você deve ter visto isso. Às vezes as crianças brigam e os pais se doem pelas crianças e acabam brigando, as famílias brigam. Por causa de uma briguinha que começou com criança. E os pais, por não terem maturidade, eles estragam o ambiente, estragam a festa. Sabe, muitos estragam festas por motivos pequenos. Porque sujou a camisa de suco. Porque riscou o sapato novo.
porque alguém se expressou de um jeito que não gostou. Muitos dão muito valor a coisas pequenas, a coisas tolas, e com isso acabam jogando a vida fora, gente. Os dias acabam se tornando amargos. Os dias se tornam terríveis por causa de besteiras, de coisas pequenas, de picuinha. Muitos relacionamentos estão acabados por motivos bobos, por causa de detalhes, mesquinharias, egoísmo, sabe? Amarguras criadas em cima de bobagem. Por isso que no livro do Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 10, o escritor diz: afasta a ira do teu coração. Afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Então cuidado para você não estragar o ambiente na sua casa por motivos tolos. Será que a crise que você está passando na sua família hoje, dentro da sua casa, não tem acontecido por motivos bobos? Por coisa pequena? E você está criando uma tempestade em cima daquilo? Às vezes uma atitude de um filho, não sei, de repente o filho entrou com o pé molhado em casa, e não é para fazer isso, a gente sabe, ok, mas você criou uma tempestade com aquilo? Será que de repente é o teu marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, ele esqueceu e deixou e tal? Eu sei que você não gosta, ninguém gosta, mas... E aí você está criando uma tempestade, uma crise em cima daquilo. Você está estragando o ambiente da sua família por motivos tolos. E outras coisas mais. Quarto conselho aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar? Está sendo abençoado aí ou não? Está sendo abençoado, abençoada? Vamos lá. Quarto, anote. Outro conselho para a gente viver, um princípio, um conselho para a gente viver bem durante essa fatia que nós temos de tempo para vivermos. Negocie o que for negociável e seja feliz. Negocie o que for negociável e seja feliz. Anote isso. Amigos queridos, Abraão ficou perturbado com a atitude de Sara. Mas ele negociou com Agar. Ele queria ter paz. Ele queria ser feliz. Isso perturbou demais Abraão, porque envolvia um filho seu também. Ismael era filho dele com a escrava. Então perturbou. Imagina só, tem que mandar embora de casa. Como é que vai ser isso? Era um filho dele, vai mandar para fora de casa. Mas diz a Bíblia, lá no versículo 12 até o versículo 14, que Deus falou com Abraão. E Deus disse assim: Abraão, não se perturbe por causa do menino e da escrava, de Ismael da escrava. Não. Atenda o que Sara pediu. Ela pediu para mandar embora? Atenda. Porque, Abraão, será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho que você teve com a escrava, eu farei dele também um povo. Porque ele também é seu descendente, Abraão. E aí o texto diz que na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro e encheu de água, entregou para Agar, junto com Ismael, colocou nos ombros dela e despediu do menino. E aí diz o texto que a mulher então ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, amigos. Muitos relacionamentos estão atolados porque a pessoa não negocia. Porque a pessoa não abre mão de nada. Porque a pessoa é intolerante. É chata demais. Ainda eu falei esses dias aqui com vocês que às vezes quando eu vou aconselhar alguém, às vezes uma mulher que vem falar comigo no final de um culto e vem conversar comigo reclamando do marido e falando e tal, às vezes eu fico pensando, gente, falo, meu Deus do céu, se eu não estou aguentando falar com essa pessoa, imagina o marido dela.
Sabe, tem gente que é intolerante, é chato demais. E sempre fica dizendo, não, esse é o meu jeito, tem que ser do meu jeito, eu sou assim, eu não volto atrás naquilo que falo. Se você não volta atrás no que você fala, é porque você não ama. Porque muitas vezes o amor é incoerente. O amor volta atrás no que diz, porque ama. O amor diz, pois eu falei isso. Ah, falou, você falou assim. Pois é, então você me perdoe, eu falei mesmo, me perdoe, eu estou voltando atrás porque eu quero rever esse conceito. Isso é amor. Agora, a decisão que Abraão teve que tomar não foi a melhor. Porque ele teve que colocar Agar para fora de casa. Mas, gente, é melhor negociar para ser feliz do que ser um turrão, uma turrona obstinada e causar desgraça no coração dos outros. Eu não estou dizendo aqui de negociar princípios éticos, de fé e de verdade. Não estou dizendo isso. Só para agradar o outro eu vou negociar princípios éticos. Não. Mas o que for negociável, negocie. Você pode negociar. Negocie o que for negociável e seja feliz. Faça como diz Romanos 12:18. Faça todo o possível para viver em paz com todos. No que tiver ao teu alcance, faça todo o possível. Quinto, anote aí. Anote um outro aspecto, um princípio, um conselho importante que eu quero te deixar aqui nesta manhã para você viver bem nesta vida. Viva na dependência da justiça divina. Viva na dependência da justiça de Deus. Deixa Deus fazer justiça. Deixa com Deus. Olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Se nós negociarmos e fizermos o melhor, e mesmo assim o problema não se resolver, o que eu faço? Ah, Ronaldo, puxa, eu segui os teus conselhos, eu negociei, eu fiz o meu melhor, e mesmo assim o problema não se resolve. E agora? O que eu faço numa situação dessa? Eu vou te dar este conselho, entregue nas mãos de Deus, porque Ele vai resolver. A justiça dele vai prevalecer. Se você já fez a sua parte, você orou, você conversou, você negociou, você fez de tudo que era para fazer. Você foi legal. E mesmo assim não resolveu a situação, entregue nas mãos de Deus, porque Ele vai resolver. Veja que Abraão, ele entregou a situação que ele estava vivendo nas mãos de Deus. Agar, a escrava, né? Agar e Ismael foram para o deserto. E Deus não os abandonou. E Deus abençoou a vida deles. No versículo 17 e 18, a Bíblia diz que Deus falou com Agar. Deus disse o seguinte: olha, eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. O anjo lá de Deus, o anjo de Deus, chamou Agar e disse o seguinte: por que você está aflita, Agar? Você não precisa ter medo não, porque Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, debaixo daquela árvore, Deus viu. E ele ouviu o choro. Levante o menino, pegue ele pela mão, porque Deus vai fazer dele um grande povo também. Gente querida, quando nós tomamos as responsabilidades de Deus e queremos resolver, nós quebramos a cara. Vou repetir. Quando nós tomamos as responsabilidades que são de Deus e queremos nós resolver, nós quebramos a cara. Há coisas que nós temos que resolver, é verdade, mas há um limite. Chega um ponto que você já não consegue mais resolver. É justamente aí que você precisa entregar nas mãos de Deus. Entregue para Deus. Quando a gente quer assumir essa responsabilidade que é de Deus e queremos resolver onde a gente já não consegue mais, a gente quebra a cara. Quando Abraão abriu mão de Agar e Ismael, não tinha mais o que fazer, o que aconteceu? Deus assumiu aquela causa. Deus falou assim, ó, Abraão, já não dá mais para você, agora é comigo. É comigo. E amigos, quando Deus assume o problema,
nós podemos ter a certeza de que ninguém será prejudicado, ninguém será rejeitado nem injustiçado. Portanto, Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega, a palavra entregar no hebraico é rolar, como se rola uma bola. Rola para o Senhor, passa para ele, toca para ele, entrega para ele, entrega o teu caminho, passa para Deus o teu caminho. O que Deus quer de nós é o movimento da fé, é o movimento da entrega. A bênção de Deus, meus amigos, vai chegar. A justiça dele será feita, mas vai acontecer no tempo dele. E para nós orarmos aqui, eu pergunto mais uma vez para vocês, diante de tudo isso que nós escutamos, você identifica alguma coisa na sua vida que tem te roubado a alegria e tem tirado a paz dentro da sua casa? Diante de tudo isso que nós vimos. Agora, o que é que você pode fazer para mudar essa realidade e passar a desfrutar mais da alegria de Deus? O que é que você pode fazer? Você vai ter uma atitude a partir de hoje? Lembre-se, a vida passa rápido e a gente não vê. A vida é um conto ligeiro. Não desperdice os seus dias por coisas tolas. Aprenda a conviver com as pessoas. No que depender de você, tenha paz com as pessoas. Faça todo o possível para ter paz com as pessoas. Não estou falando de ser falso, não é isso. De ser hipócrita, não é isso. Mas no que depender de você, como diz o apóstolo Paulo, no que depender de nós, que tenhamos paz com as pessoas, que a gente aprenda a conversar, aprenda a dialogar, aprenda a negociar o que for negociável. Não seja um turrão obstinado que sai arrebentando tudo e todos, que sai arrebentando a sua família. Na maneira como você fala, na maneira como você age, na maneira como você impõe as coisas. Não faça isso. Você está desperdiçando vida. Seus dias estão passando. Não faça isso. Entregue hoje nas mãos do Senhor. Você já fez tudo o que tinha que fazer e mesmo assim está difícil? Entregue nas mãos de Deus. Role para Ele, passa para Ele. E o fim vai ser bom. Ele vai fazer justiça. Quando Deus põe a mão, você pode ter certeza de uma coisa. Quando Deus assume o problema, você pode ter certeza de que ninguém vai ser prejudicado. Ninguém vai ser rejeitado. Ninguém vai ser injustiçado. Deixa com Ele. Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo que a Tua graça e o Teu favor mais uma vez nos alcance nesta manhã. Nós queremos aprender a viver bem os nossos dias. O Senhor veio trazer vida, e vida plena, vida com abundância. E nós queremos desfrutar desta vida abundante que o Senhor nos traz. Pai, eu peço em favor dos meus irmãos, que o Senhor dê a eles graça, prudência, sabedoria, sensibilidade. Dê aos meus amigos, Senhor, esta habilidade para aprender a negociar, a conversar com as pessoas, a ser um canal de bênção na vida das pessoas. Ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda cada um dos meus irmãos. Pai, que possamos, quando não tivermos mais o que fazer diante de uma situação, que possamos aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiarmos no Senhor e saber que o Senhor fará todas as coisas. O Senhor fará a justiça. Oh, Pai, que possamos entregar, passar para o Senhor, como aprendemos hoje, rolar para o Senhor, entregar o nosso caminho a Ti. O Senhor espera da gente nesta manhã um movimento da fé, um movimento da entrega, e nós estamos entregando a nossa vida, entregando a nossa família, o nosso caminho ao Senhor, crendo que o mais o Senhor fará. Amém, Jesus. Seja assim.